Olá, eu sou o professor Benedito da FAESP e nós vamos lecionar a aula de atividade pastoral ou ética pastoral, né, e administração eclesiástica. Nessa perspectiva nós vamos falar sobre a questão dos padrões. Existe um padrão ou dois padrões, né, sobre o que é certo, o que é errado num governo eclesiástico? Essa é uma pergunta que se faz muito, né? Se existe um padrão, qual seria ele então? Qual a definição de maldade e de bondade? Já que maldade e perversidade são duas coisas que têm características às vezes bem diferentes. Maldade é o mal que você faz, e a perversidade é a soma dessas maldades que se define em uma pessoa perversa. Então a gente se pergunta como se define isso dentro de um padrão das atitudes de um pastor em frente a um rebanho. Qual o dever de um pastor na frente de um rebanho, né? E qual seria a consideração ética de um governo em uma igreja? Nós vamos trabalhar sobre a questão da ética pastoral, no sentido também de se perguntar se ela é eterna, se ela é parcial. E nós vamos estar estudando esses aspectos durante o nosso curso básico de teologia. Nós vamos falar sobre a definição do que seria o pastor, o cooperador, o presbítero, o diácono, e definindo a função de cada um dentro do ministério e a sua função, o seu dever com relação à obra de Deus, né? Então a gente sabe que o pastor que esse vocábulo vem da palavra pasto, né? Ou pastagem, aquele que apacenta. Ele não pode ser uma caricatura qualquer. Ele não pode ter somente carisma, ele também tem que ter caráter. Esses dois pontos de vista têm que estar junto com ele, né? Ou essas duas características ou virtude tem que estar junto com ele. E embora se ele não tiver carisma e ele tiver caráter, já é algo bem relevante no seu ministério. Ele deu a Bíblia diz lá em Efésios 4:11, que a uns ele deu, então ele mesmo deu como apóstolo, quer dizer, ele quem deu, outros como profeta e outros como evangelista e outros como pastores e mestres. Então a gente precisa entender que Deus ele está no controle da questão da ética. Embora a gente possa trabalhar a ética tendo como base a Bíblia, que é o nosso manual de regra de fé e prática e conduta, nós vamos usar, né, as definições também no que diz o secular, né? Ética como definição, por exemplo, de conjuntos e valores que orientam o comportamento do homem em relação aos homens na sociedade que ele vive, né? Para garantir o bem-estar social ou o comportamento dele também no meio social. Nós podemos ver que todos esses padrões eles precisam ser estudados, eles devem ser praticados, eles devem ser levados em consideração, tanto com aqueles que estão ouvindo, como aquele que transmite, né? Aí nós temos o transmissor e o receptor, para que esse conjunto, essa frase se forma em um sentido perfeito. Portanto, nós vamos trabalhar bastante a questão da ética e da moral, já que não se pode constituir uma sociedade sem ética e sem moral, né? Nós vamos estudar o que é amoral, o que é imoral, o que é moral. Esse conjunto de normas que regula o comportamento do homem em uma sociedade que ele vive, o que ele tramita, né, são adquiridos pela educação e a tradição, pelo cotidiano que ele vive. Então nós vamos estar estudando nesse sentido, mostrando qual seria, por exemplo, a ética do cooperador, a ética do diácono, a ética do presbítero, a ética do evangelista, a ética do pastor. E cada um, dentro desse cenário hierárquico, se ajudando para que haja uma plenitude, digamos assim, de comportamento o mais aproximado daquilo que seria certo e não errado.
nós vamos, no decorrer do estudo, nós vamos tentar mostrar para os irmãos que é preciso que se defina ética no seguinte sentido, que ética ela deriva do grego. Quando a gente pega o sentido de ética no sentido do grego, nós vemos que é o caráter. É interessante que quando a gente lê essa palavra, a gente pensa que ela não tem um sentido, mas ela tem, porque o caráter ele é aquele que abre a porta. Quando você chega em um emprego e você tenta entrar em um emprego que vai valer ali logo de ponto de inicialização, é o seu caráter, embora ele não possa ser visto. Quando você introduz diante de um psicólogo a sua fala, o psicólogo vai primeiro analisar a sua personalidade. A sua personalidade ela pode até abrir a porta, mas o que vai fazer com que ela permaneça aberta é o seu caráter. Então nós vamos estar estudando esses termos, mostrando que o caráter ele vem de característica, o indivíduo que tem uma característica, né, que perdura toda a sua vida, que ele adquiriu de acordo com as condutas da sociedade que ele viveu. Então a ética ela é um conjunto de valores morais e princípios que norteia a conduta humana numa sociedade. Peço que os alunos prestem atenção na minha fala, que da fala nós tiramos perguntas que vai ajudar vocês também a desenvolver pensamentos dentro da questão da ética. A ética serve para que haja um equilíbrio e um bom funcionamento social. A ética serve também para possibilitar com que o indivíduo ele trabalhe em grupo de uma maneira organizada, porque ela nos ensina isso, né? E nesse sentido a ética, embora não possa ser confundida com leis, né? Porque as leis ela rege, o mundo todo rege lei, e cada sociedade imprime as suas leis, mostrando como que se deve fazer. Nós vamos tentar mostrar que está relacionado com um sentimento também de justiça social, porque as pessoas adoram clamar por justiça. Então nós vamos mostrar que quando parte de um princípio que a gente aprende a ética, aí a gente vai para o sentido prático, que é bem mais diferente, porque a gente tem que estar sempre se dando com situações diferentes. No caso o pastor, no caso o diácono, no caso o presbítero, cada um tem a sua função dentro da igreja, desde sabendo que o presbítero tem a função com o diácono, já que o diácono ele tem esse sentido de ajudar mais a igreja, e o presbítero auxilia mais o pastor ali em conjunto para que a igreja funcione de maneira, com uma harmonia, digamos assim, bem controlada. Então a ética ela é constituída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Então toda a cultura, todo valor histórico que uma sociedade tem, ela se baseia nos seus fundamentos éticos. Por exemplo, se nós utilizarmos os gregos, nós vemos que o sentido ético para os gregos às vezes não é como nós pensamos que seja, né? No caso, um escravo grego, né? Ele era como se fosse um objeto, e para a nossa sociedade era inconcebível a gente ter uma pessoa como um objeto dentro de casa, como se fosse um sofá, uma mesa. Então para eles aquela questão ética era uma coisa natural, para nós era imoral, porque o padrão moral deles é um e o padrão nosso é outro. E essa sociedade ela visa um desenvolvimento durante um desenvolvimento aristotélico, um desenvolvimento socrático, onde se determinou alguns tipos de padrões morais hoje social. Então nós vamos estar trabalhando todo esse sentido, né? E eu espero que os alunos utilizem
a questão dos livros, do material didático que nós fornecemos para vocês e vão acompanhando as aulas. Nós estamos apenas dando uma introdução, nós vamos estar repetindo as definições para mostrar para vocês que fixar melhor, fazer exercício de fixação, dar uma aula expositiva, vamos fazer vídeos curtos para que vocês aprendam, né, a definir e também colocar em prática no seu ministério. Você que tem um ministério pastoral, você que tem um ministério, né, que exerce de diácono, de cooperador, essas aulas servem para que você aprendam e cresçam, né, e desenvolvam a questão do governo dentro da igreja. Com relação à administração eclesiástica, nós vamos falar sobre a questão dos departamentos, que entra a questão dos departamentos, nós vamos mostrar como funcionam os departamentos dentro da igreja, a parte financeira da igreja, os departamentos de criança ou infantil, o departamento de jovens, adolescentes, departamento de irmãs, de obreiros. Aí nós vamos estar trabalhando essa parte da administração eclesiástica também com relação ao ministério, às questões burocráticas do ministério, como se desenvolvem, como se solucionam alguns tipos de problemas que possivelmente pode vir a ser gerado e como se soluciona ou responde, e nós vamos tentar juntos conseguir um melhor, digamos assim, uma melhor maneira de ensinar os irmãos, e espero que os irmãos tenham gostado da aula e espero que vocês acompanhem, né, todos os outros vídeos que virão. Essa é apenas a introdução, nós vamos colocar em sequência as aulas e os irmãos vão acompanhando e aprendendo. Coloque seus comentários embaixo, coloque as críticas, para nós desenvolvermos também pensamento em cima delas e responder as perguntas que assim nos foram feitas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.